Bíblia é um livro mais antigo da face da terra que atribui, que arroga para si a narrativa de contar toda a história, toda a verdade da existência da humanidade. A Bíblia fala da criação da terra, de como Deus criou a terra, fala da criação dos animais, da criação do homem, como Deus formou o primeiro homem, a primeira mulher, fala da existência de seres vindo de outro mundo, seres que se manifestam com corpos espirituais e corpos angelicais. A Bíblia fala de padrões comportamentais que viabilizam o relacionamento e o convívio saudável de uma sociedade, que estabelece padrões de convívio para um bom relacionamento conjugal, familiar, de relacionamento de amizade. A Bíblia fala do nascimento de uma nação que foi gerada a partir de um homem chamado Abraão, que teve um filho chamado Isaac, que teve um neto, o filho de Isaac, chamado Jacó, e Jacó, o filho de Isaac, neto de Abraão, gerou 12 filhos, que formaram as tribos, 12 tribos, e essas 12 tribos se transformaram numa grande nação, e essa nação, a Bíblia afirma, que viria o Messias, um homem que salvaria a humanidade, que implantaria o reino de Deus, que libertaria o ser humano do maior mal que está na face da terra, que são os próprios pecados do homem. São os pecados do homem que gera divórcio, que gera morte, briga, fome, guerra, destruição. Mas a Bíblia também diz que viria este homem. Não somente diz que ele viria, como também diz que ele já veio. O libertador já veio. Seu nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Veio para o que é seu, diz a Bíblia, para os judeus. Mas o povo judeu não reconheceu. Ele mesmo disse que não era deste mundo, não pertencia a este mundo, e o reino dele era o reino dos céus. Quando ele pisou aqui, uma nova era se estabeleceu. A história da humanidade foi marcada antes e depois dele. Anjos celestiais celebraram do céu a sua presença aqui na terra. Homens vieram, magos e reis, e adoraram a sua majestade. A morte, com a presença de Jesus, perdeu o aguilhão da sua força. A natureza, com seus ventos fortes e mares revoltos, se curvaram diante da ordem e da vontade de Jesus. As moléculas das substâncias sofreram mutações genéticas. Querido, que ante ao poder de Jesus, a água se transformou em vinho, o peixe e o pão se multiplicou, as enfermidades, segundo a Bíblia, através de Jesus, perderam a força do seu poder, porque pela palavra de Jesus, paralíticos andaram e seguiram a Jesus, cegos enxergaram e viram a glória do Pai, surdos ouviram e escutaram a palavra de vida. Nele até os peixes se lançavam nas redes pela ordem que havia na sua palavra. Os reinos se abalaram através de Jesus, que veio aqui nessa terra. As obras do diabo foram desfeitas. Agora Jesus, o Filho de Deus, é reconhecido, é entendido pelos pobres, pelos humildes de coração, pelos pequeninos. Mas a filosofia grega não sabe lhe explicar, pois para os gregos ele é loucura. Para os judeus, os fariseus, versáteis na palavra, não entendem, porque para eles Jesus é um escândalo. Mas para todo aquele que nele crê, Deus lhe deu um poder de se tornar filho de Deus, e creem e não perecem e recebem vida eterna. E a Bíblia diz que todo aquele que crê nesse nome, que está acima de todos os nomes, Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. O Criador imortal, no meio das criaturas imortais, estava na terra, como ele tinha anunciado. Venceu o diabo no deserto,
destruiu o poder da morte, quebrou as correntes do pecado, desmoronou sistemas opressores, os anjos o adoram, Deus se satisfaz dele, como a Bíblia já tinha anunciado. Jesus também anunciou que viria para salvar a humanidade dos seus pecados. E ele veio, e numa tarde de sexta-feira, 3 cruzes foram erguidas no céu, aliás na terra. Às 3 horas da tarde, ouviu-se um brado: Tetelestai, está consumado. O sol se escondeu ante a maior luz que já apareceu na terra, que era a luz de Jesus Cristo. A terra tremeu quando a pedra foi colocada, o fundamento que os edificadores rejeitaram foi lançada para edificar o reino de Deus aqui sobre a terra. E por isso a morte não conseguiu lhe deter, porque ele deu a sua própria vida em resgate de muitos. E agora fizeram da sua morada um sepulcro, mas o sepulcro não pôde lhe resistir. Agora, no versículo que nós lemos, ele está glorificado, está com um novo corpo diante dos seus discípulos, e os seus discípulos estão admirados, estagnados, olhando para ele, ele subindo aos céus. Mas Deus enviou 2 anjos que chamassem a atenção dele. Pega na mão de quem está do seu lado. Enquanto tu fica com a cabeça nas nuvens, eles vão voltar. Do mesmo modo que vocês viram discípulos eles subirem entre as nuvens, ele também voltará. Tudo que a Bíblia afirmou acerca de Jesus Cristo já aconteceu. O que os profetas falaram, o que os patriarcas falaram, o que os anjos falaram, nenhuma palavra caiu por terra. Agora é o próprio Senhor Jesus que está afirmando que ele iria, mas um dia ele iria voltar sobre as nuvens. E é certo, meu irmão, que Cristo vai voltar. Tão certo como ele veio a primeira vez, ele voltará novamente. As profecias bíblicas sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, existe mais de 300 referências proféticas sobre a volta de Jesus. Nunca esqueça, ninguém nunca, meu irmão, escute isso. Você que se acha muito inteligente, muito sábio, ao ponto de rejeitar a Bíblia, nunca esqueça disso. Não é neste século, não foi no século passado, em todas as épocas a Bíblia sempre foi um livro que as pessoas tentaram, mas ninguém nunca desqualificou a Bíblia, nunca eliminou a Bíblia, nunca desqualificou a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus inerrante, ela é a própria Bíblia de Deus, escrita para que os homens tivessem a luz que brilha nas trevas. E a Bíblia vai falar, querido, dessa segunda vinda que você está esquecendo. Se os profetas, os patriarcas, os anjos falaram que ele voltaria, chegaria a primeira vez, e ele veio. Agora não é só o testemunho dos patriarcas, não é só o testemunho dos profetas, tem os apóstolos, tem os anjos, tem os discípulos, e agora o próprio Senhor Jesus. Primeiro ele afirma o que é a Bíblia. Ele vai dizer, irmãos, que as Escrituras são elas que testemunham de Jesus. E Jesus vai dizer que o povo padece por não ler as Escrituras, porque está escrito que Jesus afirmou sobre a sua volta. João 14:3 ele diz: quando eu for, eu voltarei. Apocalipse 3:11, venho sem demora. Mateus 24:30, então aparecerá no sinal no céu, o sinal do Filho do Homem.
2 Pedro 3,10: virá entretanto como um ladrão no dia do Senhor, e Ele mesmo virá. Ele disse que vai vir com seu poder e glória, vindo com seus anjos entre as nuvens. Eu acho que você tem que prestar mais atenção nisso. Eu acho que você tem que prestar mais atenção nisso. Eu acho que você tem que parar mais de olhar esse WhatsApp e olhar mais a Bíblia. Eu acho que você tem que sair mais do Facebook e buscar mais na presença de Deus. Eu acho que você tem que sair mais desses embaraços, que a tua alma está embaraçada, e olhar para cima e saber que Ele vai voltar. E como você está? Como você está? E para que Ele vai voltar? Querido, a Bíblia diz que Ele vai voltar para separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, as trevas da luz, o servo bom dos servos maus, os infiéis dos fiéis. O próprio Jesus afirmou que todo olho verá vindo sobre as nuvens. A Bíblia diz que Ele vai vir. Mas pastor, que hora? Que dia? A única coisa que a Bíblia não diz, nem a hora, nem o dia, mas a Bíblia fala do tempo em que Ele virá. A Bíblia fala que quando Ele estiver vindo, será marcada por evidências comportamentais da sociedade, será marcada por manifestações catastróficas, com epidemias, com guerras, com todas as coisas que serão evidentemente explicarão numa evidência tão nítida que somente o mais cego dos cegos não enxergará a profecia da sua volta e os avisos do próprio Espírito Santo. Como a sociedade estaria? A Bíblia diz que quando Ele viesse, a sociedade teria o mesmo estilo de vida da sociedade da época de Noé. Mateus capítulo 24, versículo 37. E comiam, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do homem. Quem está falando aqui não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é João, não é Lucas, não é Mateus, mas é o próprio Senhor Jesus. Assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, pegou todo de surpresa e os levou. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Não é assim hoje, irmãos? As pessoas não se casam, se separam, depois vamos casar de novo, depois se separa. É assim ou não é hoje? Essa prática está ficando tão normal na sociedade, que hoje a sociedade fez o casamento por contrato. Você faz o contrato de 2 anos, de 3 anos, para poder casar, depois para se casar de novo, para se separar, para se dar em casamento. Mas essas práticas não seriam só de gente que não conhece Jesus. Na própria igreja, gente faria essas mesmas coisas. Aqueles que se dizem servos de Deus, pastores se casando 2, 3, 4 vezes. O que está acontecendo? É os dias de Noé, é a volta de Jesus. As pessoas, o que está acontecendo? É por isso que, irmãos, que está acontecendo isso por uma razão. O segundo sinal, a apostasia, abandono da fé. As pessoas ficariam desanimadas em relação ao reino de Deus, ficariam desanimadas com as coisas espirituais. Não só isso, ficariam não só desanimadas, como não suportariam o sinal da vinda de Jesus. Não suportariam a verdade, vão desviar da Bíblia. Por isso que a gente vê gente se desviando, é ou não é? Desviados, frios,
vão se afastando da igreja, vão se afastando da Bíblia, vão se afastando da oração, não conseguem mais se arrepender, se amarram no pecado, vão fazendo sem perceber o que o apóstolo Paulo disse lá na sua carta, escrevendo ao 2 Timóteo, dizendo que nos últimos dias as pessoas não suportarão a santa doutrina. Quer dizer, a sã, não é santa, é sã doutrina, a coisa coerente, aquilo que faz sentido. As pessoas não aguentam a verdade, a santidade, o compromisso, a fidelidade. Elas querem algo que não seja coerente, vive a vida toda enrolada, mas uma vez no domingo eu vou para a igreja, uma vez na vida eu vou para a igreja, eu acredito em Deus, estou no pecado, estou embaraçado, mas hoje a trombeta está soando. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. E diz que esta apostasia seria a causa que muitos iriam se distanciar, e por causa disso eles iam no terceiro fato, sinal que estaria diante dessa sociedade: não suportariam a sã doutrina, como consequência apostataram da fé. Agora começa a amontoar falsos profetas que vão lhe falar o que lhe agrada, e enganarão a muitos desviados, afastados da Bíblia, que a dizem, porque, irmãos, muita gente não gosta de igrejas que são comprometidas com a verdade. Muita gente não gosta de igrejas que lhe cobram comportamentos santos. Muita gente se afasta das igrejas que não se comungam com seus atos pecaminosos. É por isso que muita gente sai, meu irmão. Eles querem ficar escondido, mas Deus nessa noite está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu estou voltando. Se prepare, porque Ele voltará. E esses falsos profetas vão lhe falar coisas que lhe agradam. Já está desviado, não vão falar da Bíblia. Aí o apóstolo Pedro disse que nos últimos dias aí aparecerão outra classe de pessoas dentro dessa sociedade. No capítulo 3, na sua segunda carta, Pedro vai dizer: aparecerão escarnecedores. Meu irmão, veja, nunca a sociedade teve tanta gente escarnecendo, zombando da Bíblia, dos bons costumes, depreciando a palavra de Deus, escarnecendo das coisas sagradas, blasfemando contra tudo que lembra o Espírito de Deus, tudo que é ligado a Deus. Tudo isso, irmãos, não é eu que estou dizendo, não sou eu que afirmo, mas a Bíblia diz: com muito tempo atrás Ele já tinha alertado, porque está próximo a vinda do Senhor. A consequência, o amor de muitos esfriará. Para ou continua? Tem glória a Deus hoje? Muito esfriar. Olha para você, tão frio. Por você não estava aqui mais. Se fosse por ti, tu já tinha se atolado mais e mais, porque tu já está na lama, tu já estava mais atolado. Mas isso é a frieza da tua alma. Isso não é comigo, teu problema não é comigo, não é com a igreja. Teu problema é porque tu não se rende aos pés do Senhor. E não adianta tu brigar com o teu esposo, com a tua esposa. Não adianta você ficar reclamando dos teus pais. Não adianta você ficar com raiva de ninguém, porque o teu problema é porque o teu amor esfriou. Mas a Bíblia diz: arrepende-te, volta ao primeiro amor, pratica as primeiras obras, porque Jesus ainda pode esquentar a tua alma, para você ficar com esse temor de aguardar ao Senhor. O amor de muitos esfriava, e muita gente está frio, tá ou não está, irmão? Muita gente desanimado. E justamente numa época em que você era para buscar mais,
em que você era para estar se enchendo mais, se fortalecendo mais. Qualquer coisa é desculpa para você se afastar. E a Bíblia fala, meu irmão, por causa desse amor frio, multiplicar-se-á a iniquidade. Mateus 24:12. A iniquidade vai. A sociedade hoje é hedonista, quer dizer, prazer acima de tudo. Por isso que tem muito, irmão, a nossa sociedade é a sociedade do entretenimento, da distração, da diversão. É bebida, é todo tipo de refrigerante, é todo tipo de suco, comida, se dava a beber, é todo tipo de comida, é açaí, é pizza, que mais? Várias comidas. É bebida, cachaça, é ipioca, é 51, é a Brahma, é a Antártica, é todo tipo. Aí vem variedade de drogas, é essa sociedade colocando tudo. Aí as bebidas, a comida não dá prazer. Aí vai para a sexualidade, aí a imoralidade, pornografia. Cada vez mais as pessoas vão se atolando, e como consequência, aí a gente vê, meu irmão, estupro, a gente vê aumentando a homossexualidade, a gente vê aumentando a pedofilia, a traição, o adultério. Só quem pode estar livre disso é quem está fervendo na presença de Deus. A iniquidade aumenta. Aí os conflitos dentro de casa. Os conflitos dentro de casa. Marido com mulher brigando direto. E o que é pior, escutam a palavra, estão dentro da igreja. Filhos contra pais, pais contra filhos. Filhos, não está ficando natural, matando os pais, pais matando os filhos. Vimos essa semana uma jovem enamorada com outra jovem do mesmo sexo. Mataram os pais por causa de dinheiro. Que é isso, irmão? O amor esfriou. O aumento da iniquidade. Cada vez mais o pecado vai aumentando. Muita gente desviando. Os irmãos saíram para o evangelismo hoje. Quase 100% das pessoas que foram evangelizadas, tudo desviado da igreja. Tudo a frio. Por quê, meu irmão? Meu irmão, não me leve a mal. Não é você esquentando um banco uma vez na vida que vai fazer você crente, não. Que vai fazer você servo de Deus, não. Você tem que buscar a Deus de corpo, alma e espírito, com toda a tua força, para que você se livre de você mesmo. De você mesmo. De você mesmo. E a iniquidade vai crescendo. O pecado vai aumentando. A gente vê isso, irmãos, quando a gente olha para todos os países. Todos os países. O legislativo aumentando leis, fazendo leis, tentando aplacar a iniquidade, tentando aplacar os erros. Mas quanto mais lei, mais transgressão. Quanto mais transgressão, mais o amor esfria. Diga para você mesmo isso: ou eu me afasto do pecado. Não, eu quero ouvir você dizendo. Diga assim: ou eu me afasto do pecado, ou o pecado me afasta de Deus. Não dá para ser as duas coisas. Ou você se afasta do pecado, ou o pecado te afasta de Deus. As pessoas, irmãos, não estão percebendo. Por causa do amor esfriou. O prazer, a hedonismo não satisfez. A apostasia não acredita mais em Deus. Aí vem outra consequência, meu irmão. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens se angustiarão. A esquizofrenia. Pessoas estão ficando esquizofrênicas. Pessoas estão ficando doentes. Não consegue mais, você não consegue mais conversar com essa pessoa.
é depressão, é síndrome de pânico, é doenças emocionais psicossomáticas que vão tomando. E por que essas doenças crescem? Porque toda doença só consegue ter êxito quando ela encontra um corpo que está, meu irmão, sem defesa, sem imunologia boa, que está deficiente. Aí quando ela encontra um coração desviado, frio, afastado, conflitante, aí vem as doenças psicossomáticas. Conflito, angústia, perturbação, a alma perturbada. Por que isso? Porque o amor acabou. Só tem ódio, só tem revolta, raiva, vingança. É tão sério isso, que esses sentimentos são tão impressos na vida dessa pessoa, na alma, no ser, no coração, que isso reverbera, isso prolifera, que você olha para a cara de quem está do seu lado. Isso é cara de quem está cheio de amor? Isso é cara de quem está assim amando? Isso é cara de quem está feito assim, uma maravilha de amor? É claro que não, meu irmão. É claro que não. E as doenças vêm, porque não existe nada, meu irmão, mais do que nocivo para o ser humano. É uma alma amarga, sem amor. Por quê, querido? Porque quando você vem para Jesus, o amor de Deus, que excede todo entendimento, ele transborda a tua alma, ele transborda o teu coração. Você fica tão repleto de amor que você consegue ter a alegria do Espírito Santo na sua vida. Esse amor faz a diferença. E as doenças vêm. Por quê? Porque não foi com arma, não foi com obras carnais, não foi com armas carnais, não foi na carne que Jesus veio nos resgatar. A Bíblia diz que Jesus veio, a profecia não conseguiu vencer, os profetas não tiveram êxito, as leis não tiveram êxito, mas a Bíblia diz que Deus demonstra o seu amor e dando o seu Filho amado, e Ele nos amou, e por causa desse amor nós estamos aqui hoje. E as consequências dessa volta, o saber se multiplicará. Daniel 12:4. A ciência ia multiplicar. Irmãos, a geração que mais se gaba de conhecimento, de ser sabichão, é essa geração de 2000. Elas tentam anular praticamente tudo. Os marcos antigos eles tentam tirar. Eles se acham muito inteligentes. É claro, a gente vê hoje, olha, irmãos, o século que nós estamos vivendo, propulsão a jato, o século da cibernética, do computador, da internet, da genética, da tecnologia, a tecnociência. A gente vai vendo tudo isso crescendo, meu irmão, cada vez mais. O homem tentando fazer a sua torre de Babel, chegar ao céu, ao paraíso, sem Deus. Por isso que as confusões, as línguas não se entendem. Outros sinais seriam os sinais da terra, convulsões naturais, fome, pleno século 21, a tecnologia bombando, a gente vê enchentes ainda arrasando cidades, furacões, epidemias. Você vê lá no Japão, na China, uma cidade quase que totalmente, meus irmãos, exiladas, estão ali, ó, como é que chama o nome? Tem um nome aí? Quarentena, mas não é essa palavra. Sitiada, amarrada, presa, século 21. E os homens se gabam dos seus exércitos, se gabam das suas riquezas, das suas armas poderosas, e apenas o exército de
micro-organismos, vírus, destrói uma população. E aí, os irmãos, as consequências, convulsões naturais, sociais, já falamos, as naturais, fome, terra, terremoto, guerras, e as políticas. A gente vê pessoas nos campos de concentrações, exiladas, não podem passar para outro país, morrendo. O que é isso, irmãos? Isso representa o que para nós? Ele está voltando. Ele está voltando. E como isso vai acontecer? Pastor, como Cristo vai voltar? Tessalonicenses está escrito: dada a ordem com a voz do arcanjo. O arcanjo está esperando. Hoje na escola dominical nós falamos, para você que não sabe, meu irmão, as notas musicais, elas existem na mão. Aqui ó, dó maior, ré maior, mi maior, fá maior, sol maior, lá maior e si maior. Quando as notas são menores, a gente faz os mesmos sinais, só com a mão para baixo, virado para baixo, é nota menor. E eu estava dizendo na escola dominical hoje, para quem veio e perguntaram: pastor, qual vai ser o tom da trombeta? Eu digo: acho que vai ser da dó maior. Eu disse: por quê? Porque Jesus vai fazer assim para o arcanjo. E a Bíblia diz que, dada a ordem, o anjo vai tocar com a voz do arcanjo, vai ressoar a trombeta de Deus. A trombeta está tocando, meu irmão. A trombeta. E diz que o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, nas nuvens. E quando fala do céu, fala do terceiro céu, que nós não vamos ter tempo. Vai vir até as nuvens. Ai, irmão, a Bíblia diz que os mortos, os servos de Deus, os que morreram no ano passado, no século passado, aqueles que eram fiéis ao Senhor, aqueles que serviram a vida inteira com fidelidade ao Senhor, que não abandonaram a sua fé, que morreram adorando e glorificando a Deus, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro, e eles receberão outro corpo. E a Bíblia diz, querido, que nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, e nós vamos nos encontrar. A missionária Antônia vai encontrar com a mãezinha dela. Quem mais perdeu parente aí, servo de Deus? Sua mãe, seu avô vai se encontrar lá no céu, nas nuvens, e nós vamos dar de mão dada, se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus, nesse grande encontro. Você pode não acreditar, mas olha, a Bíblia está afirmando isso. A Bíblia está afirmando isso. E todos terão esse encontro nos ares. E aí, queridos irmãos, Jesus vai voltar pessoalmente, fisicamente. Voltará, irmãos, visivelmente, todo olho o verá. Como? Quando? Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Assim como um raio sai do Oriente e se manifesta no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Voltará gloriosamente, meu irmão. Não entrará no jumentinho como entrou em Jerusalém. Não entrará, meu irmão, desse jeito. Ele virá com glória, seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brilhando, seu rosto como o sol da justiça. Agora, irmãos, ele vai vir, mas que pena, não virá mais como advogado, virá como juiz. Não virá como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, virá como o leão da tribo de Judá. Não virá para perdoar pecado, mas virá como justo juiz que julgará todos os grandes, pequenos. Toda a terra será julgada com ele. Aquele dia vai ser dia de glória para muitos e de tristeza para muitos. Mateus 24:30.
todos os povos da terra se lamentarão. E naquele dia, meu irmão, não vai ter pastor, não vai ter missionária, não vai ter evangelista, ninguém vai ser julgado pelos cargos que exerceram na igreja, ninguém vai ser reconhecido por título. Lá não vai ter nenhuma acepção de pessoa, lá não vai ter teatro, lá você não vai poder levantar a mão, lá você não vai poder fazer qualquer coisa. Lá a única coisa que vai ganhar vai ser a verdade em verdade, na intimidade. E diante dele todos estaremos nus, como nós somos, cada um. E nesse dia, irmãos, ele dirá para alguns: apartai-vos de mim, Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Senhor, nós ou comíamos na tua presença. Que momento foi esse? Quando eu ia ouvir a palavra de Deus, eu me alimentava com ela. Nós bebia, quando eu ouvia a palavra, eu me saciava com ela. Não vos conheço, não vos conheço. Porque olha aqui para mim, irmão, olha aqui bem nos meus olhos. Quem conhece Jesus, anda com Ele todos os dias, está com Ele todos os momentos da sua vida. Todos os momentos. Você me conhece? Olhe para as pessoas que estão do seu lado. Você conhece essas pessoas? Olha para trás, olha para frente. Será que nós nos conhecemos? Mas aquele que você anda todo dia te conhece. Todo dia. Porque está assim com você. Agora, se Jesus não está fazendo parte do teu cotidiano, como você vai ser conhecido dele? Se Jesus não faz parte do teu cotidiano, você se envolve com tanta gente, com tanta coisa, mas você não se envolve com Jesus. Você não acorda de manhã, você não dobra nem teu joelho, você não fala com Deus, você não tem nem louvor nos lábios. Tanta coisa enche tua cabeça, tem tanta coisa ocupando você, que o espaço para Jesus não tem. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E como você não está na presença de Jesus, a iniquidade é uma prática natural sua. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, mas em teu nome, Senhor, em teu nome, eu dei uma esmola, eu ajudei fulano, eu ajudei cicrando, eu ajudei. Nem te conheço. Nem te conheço. Apartai-vos de mim. Dirá também aquele servo que recebeu uma missão. Quem recebeu missão de Deus aí? Mas aquele servo mau, inconsequente, imprudente, negligente. Essa história de Jesus voltar nem agora não. Ele não vai vir agora não. Não deve não. Aí começou a beber, se embriagar e maltratar as pessoas que estavam do seu lado. E aí ele virá de improviso no dia em que não espera, e virá como ladrão. E quando ele fala virá como ladrão, irmão, é dizendo: ninguém quer receber um ladrão dentro de casa, ninguém quer se encontrar com um ladrão, e virá como ladrão, desse jeito. E quando ele vier, ele vai dizer: servo mau, imprudente, fiel no pouco,
Virá também como aqueles da borda do casamento: servo, como tu entraste aqui? Olha a tua veste, olha o teu estilo de vida. Como tu está aqui, amigo? Como tu entrou aqui? Nas bodas, no chamado, você aí. E também falará também para aquele servo. A Bíblia fala daquele que devia 1000 denários. Se prostrou diante do rei: me perdoa, me perdoa. Vou tomar tua mulher, teus filhos, vai todo mundo ser preso, você vai ser preso. Me perdoa, rei, me perdoa, rei. Está perdoado, vai. Mas aquele mesmo servo que recebeu o perdão do rei, quem recebeu o perdão aí? É o mesmo servo que encontrou o homem que devia 10% do que ele devia para o rei. Ele perdoou? Não. Pega na mão do irmão, diga assim: tu quer ser perdoado por Deus? Perdoe. Porque se você não perdoar, e eu vou forçar com as duas mãos, que eu estou falando é com você. Logo com as 3 aqui para nós e uma para vocês. Se você não perdoar, quem vai ser amaldiçoado é você, não é quem você não perdoa, não. Quem vai sofrer é você, não é quem você não perdoa. Porque se vós não perdoares os vossos inimigos, imagina os próximos teus. O Pai não te perdoa. E nesse dia, o livro da vida e das obras serão abertos. E o livro da obra de cada um, irmão, cada um, não haverá desculpa, não haverá jeitinho, não haverá disfarce. Não tem como fugir da igreja, não tem como fugir da presença dele. Todo joelho se dobrará diante dele. Não tem como, meu irmão, haver desculpa, haver jeitinho. Não há mais chance. Mas tem uma saída. Qual, pastor? Traga o livro da vida. Se o nome estiver escrito no livro da vida, glória a Deus, se o seu nome estiver lá. Por quê? Porque a Bíblia diz, querido, que nesse dia também ele dirá: vinde, bendito do meu Pai, para a mesa que está preparada para você. Ele enxugará todas as tuas lágrimas. Não se turbe o vosso coração, eu preparei lugar para você. Não se perturbe, você receberá o teu galardão e uma pedrinha que eu coloquei aqui com um novo nome sobre você. Um novo corpo será sobre você. Você receberá um novo corpo. Mas por quê? Por quê? Porque me confessaste diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu e dos anjos. Eu confessei você. Por que, Senhor? O que eu fiz? Você me aceitou como Senhor da sua vida. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Sendo pequeno, se fizeste grande na minha presença. Como sendo fraco, se fortaleceu em mim. Ele virá. E quando será isso? Não sei. Mas a Bíblia nos dá uma convicção para cada um de nós. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Hoje,
arrepende-te deste teu mal. Porque Deus está dizendo, é hora de vigiar. Porque Isaías já alertou que você tem que vigiar, porque dos céus Ele virá. Eu não te trago isso para você ficar com medo. Eu não te trago isso para você ficar apavorado. Eu não te trago isso para você ficar temeroso. Não, eu te trago isso para hoje você ter um encontro real com Jesus, ser perdoado dos teus pecados, ser liberto, ter agora a salvação de Deus sobre a sua vida, para que hoje você se ache digno de entrar no reino dos céus. E quem é digno de entrar no reino dos céus? Aqueles que humildemente reconheceram que precisam de Jesus, que reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E ele disse, e muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. Só um minutinho, continua aí, Fernandes. E Senhor, Senhor, ele não está dizendo, não é aquela pessoa que viveu a vida inteira, não conhecia a Bíblia, e na hora vai dizer Senhor, Senhor. Não, ele está dizendo para mim e para você, que diz, ó Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o meu Senhor, ó eu Senhor. Mas ao mesmo tempo que você diz, ó meu Senhor, você continua na prática da iniquidade. Mas hoje a Bíblia fala ainda de 7 taças. Foi denominada a ira. E falaram de 7 trombetas. Mas aquelas trombetas que vêm com consequências não são iras, são a misericórdia de Deus. Hoje essa trombeta está soando, sim ou não? Você acha que é a ira de Deus? Você acha que é a raiva de Deus? Você acha que é o ódio de Deus? Você acha que Jesus, através dessas palavras, está te condenando? Não. Hoje Ele está sendo o teu advogado para te dizer, arrepende-te, volta ao primeiro amor, curve a sua cabeça, fale com Deus um momento, fecha teus olhos, converse com Deus. A Bíblia diz, no céu os anjos regozijam e fazem festa quando você se arrepende dos seus pecados, quando o seu coração reconhece a tua necessidade de Deus. Eu fui sair de casa agora, aí eu fui beber água, eu botei água aqui e eu fiquei olhando, olhei para o armário, olhei para o computador, olhei para o meu iPad, e olhei as coisas, e aí eu disse, puxa vida, se eu morresse hoje, nada disso seria mais meu, nada disso. Não sei se a missionaria casaria de novo, aí viria outro e tomaria posse de tudo. Mas escute onde eu quero chegar. Escute onde eu quero chegar. Aí Deus falou comigo, isso aqui tu não leva, mas se tu tiver relacionamento comigo, as tuas obras te acompanharão. Entende o que Deus está dizendo? Às vezes a gente batalha por tanta coisa aqui. Senhor Deus, Pai, sabemos que somos pecadores, Deus. Sabemos, Deus, que só é a tua graça, nada mais do que essa graça sobre as nossas vidas, Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor, perdoa, Senhor, pecados aqui nessa noite. Senhor, dá uma nova chance, renova as forças, anima, dá, Senhor, um espírito reto, quebrantado. Coloca, Senhor, um desejo, um ânimo, uma alegria de buscar as coisas do alto.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa os teus filhos, fortalece no teu poder, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu te peço por esses que estão assistindo pelo YouTube, visita, Senhor, perdoa os seus pecados. Senhor, eu creio que se estão ouvindo essa palavra, é porque é uma nova chance começou, Pai. Assim eu te peço, meu Deus, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Perdoados estão os vossos pecados, em nome de Jesus. Abraça ele.